Oi, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Match Point, sabe? Aquele filme do Woody Allen que muita gente diz que foi um marco, uma virada na carreira dele. A ideia aqui é meio que entender o que tornou esse filme tão diferente, né? Ele sai daquela Nova York cheia de neurose e comédia existencial e de repente entrega um thriller super tenso em Londres. O que aconteceu ali? O contraste é gritante, né? Aquele além dos diálogos super rápidos, do alter ego quase onipresente, some. E entra um clima de suspense psicológico, uma ambiguidade moral, assim, densa, e quase sem o humor que era a assinatura dele. Pois é. E tem um ponto que a análise que a gente leu ressalta muito: a sorte. Parece que é a sorte e não a justiça ou o esforço que manda no jogo ali. Bom, vamos tentar desenrolar isso. Para começar, essa mudança de ares é chave. E para Londres não foi só trocar o CEP, né? E o Ellen também deixa de lado aquele personagem típico dele para mostrar o Chris Wilton, que é outra pegada. Sim, total. E o fascinante é que essa ida para a Europa, talvez por motivos artísticos, talvez financeiros na época, quem sabe, não é só um fundo bonito. Londres, com toda aquela coisa da alta sociedade britânica, a ópera, as casas de campo, isso tudo vira um elemento de pressão na história do Chris. Entendi. O cenário meio que dita regras, né? Tem uma tensão de classe ali, uma coisa de aparências, que seria, sei lá, diferente em Nova York. Funciona quase como um personagem mesmo. E essa mudança de lugar casa perfeitamente com a mudança de tom, que é, nossa, radical. Sai o humor meio filosófico, entra um thriller psicológico bem sério, até austero, aquele jazz todo some. Exato. E a fotografia? Mais fria, mas... Mais distante, exatamente. E essa atmosfera toda sustenta os temas, que ficam bem mais pesados. Sorte versus justiça, a ambição social que meio que corrói a pessoa por dentro, o desejo que não devia, a culpa e, claro, o ponto mais polêmico, o crime que fica por isso mesmo. Ele já tinha explorado a culpa antes, né? Tipo em Crimes e Pecados. Sim, sim. Mas ali ainda tinha uma outra dinâmica. Aqui em Match Point, ele vai fundo num niilismo moral mesmo. Aquela ideia bem incômoda de que talvez não tenha um certo e errado tão claro assim, só consequências e acaso. As piscadelas para Dostoiévski não são à toa, mas a conclusão aqui é bem mais sombria. Até a narração muda, né? A voz em off, que era um clássico do Allen pra piada, aqui é quase uma confissão do Chris. Mas uma confissão meio calculada, talvez. É aí que a coisa fica interessante mesmo. O jeito como ele se justifica. E falando em como ele conta a história, aquele simbolismo da bola de tênis na rede é genial. Uma imagem simples, mas que diz tudo sobre o acaso, sobre aquele instante que muda tudo e depende só da sorte. Verdade. A cena é tensa, quieta e fala mais do tema do filme do que um monte de diálogo conseguiria. É a sobriedade do filme funcionando ali na imagem. E os personagens parecem peças mesmo nesse jogo social. O Chris é o A Revista Clássico, né? Que é subir na vida a qualquer custo. Meio amoral, calculista. A Nola é a paixão, a intensidade, mas também super vulnerável. Acaba sendo a vítima. E a Chloe, a esposa, parece representar aquele conformismo de quem já nasceu no topo. Quase alheia à tempestade toda. Pois é. E o suspense vem muito daí, da cabeça deles, das escolhas que eles fazem, ou não fazem. O Allen não usa muito efeito externo. A tensão nasce, é da dúvida, do medo, dos desejos batendo cabeça dentro de cada um. É um suspense bem interno, que depende muito dos atores e do roteiro. Lembro que na época do lançamento a recepção foi dividida, né? Muita gente curtiu a ousadia, a inteligência do roteiro, mas teve crítica também. Gente achando frio demais, cínico, principalmente por causa dessa história do crime sem castigo. Sim, deu o que falar. Especialmente na Europa, onde foi um sucesso. Acabou virando um filme importante dessa fase europeia dele, influenciou outras obras que mexem com esses dilemas morais. E levanta uma questão interessante, né? Sobre o papel do cinema. Aham. Será que o filme pode mostrar a falta de justiça, a falta de moralidade, sem necessariamente concordar com isso? A falta de punição para o Chris incomoda porque sugere que, olha, às vezes o mundo é assim mesmo. Então, pensando nisso tudo, qual seria a grande sacada? Match Point parece essa reinvenção radical do Woody Allen.
Ele continua com as obsessões dele, sorte, culpa, ironia, mas veste tudo com uma roupa nova, muito mais escura, mais desconfortável. Exato. O filme não quer dar a resposta fácil, nem julgar ninguém. Só mostra um retrato bem perturbador da nossa condição, um lugar onde o acaso pode pesar mais que a ética. A impunidade do Chris não é um furo no roteiro, é uma declaração artística mesmo, sobre essa possibilidade que incomoda tanto na vida real. E fica essa pulga atrás da orelha, talvez. Se a sorte, e não só o mérito ou a justiça, pode ter um papel tão grande assim no caminho das pessoas, como é que isso afeta o jeito que a gente olha para o sucesso e para o fracasso por aí? É algo para a gente pensar, né?